Em um palácio cercado por dunas, uma jovem foi vendida como se fosse apenas um ventre. No silêncio dos corredores, ela descobriu um segredo enterrado há décadas. Quando tentaram usá-la como moeda, ela se levantou como herdeira e, no final, fez algo que ninguém jamais ousaria prever. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. No coração de um reino onde muralhas guardavam mais segredos que pergaminhos, uma jovem foi levada como parte de um acordo que ninguém ousava nomear. Não havia adeus, nem lágrimas permitidas, apenas o silêncio pesado da madrugada e o ar gelado que cortava a pele, anunciando uma partida sem retorno. Vendida por quem deveria protegê-la, entregue como um pacote sem valor, ela embarcou num navio que partiu antes do amanhecer, levando no pescoço um pingente de metal simples, a última lembrança de uma mãe que jamais pôde chamar pelo nome, uma herança muda de um passado roubado. Do convés, o vento salgado chicoteava seus cabelos soltos, enquanto as luzes distantes da cidade natal se apagavam uma a uma, como faíscas morrendo na água escura. Não havia luto em seu olhar, apenas uma compreensão fria e cortante. Ali, sob o céu vasto e indiferente, ela compreendeu que seu corpo agora era papel assinado, dívida paga, promessa de um ventre fértil para um futuro que não lhe pertencia. Era uma transação, um elo numa corrente que se estendia por gerações, de mulheres silenciadas. Mas, diferente das outras, algo dentro dela se recusava a quebrar. Chegou ao palácio silencioso sem cerimônia, sem cortejo, sem a menor pompa que se esperaria de uma futura consorte. Apenas uma carruagem discreta que a depositou nos portões de ferro forjado, abrindo-se para um mundo de mármore frio e corredores ecoantes. Não foi recebida com festa, mas com ordens sussurradas por serviçais de olhos baixos. Aprender a dobrar o olhar, manter a boca seca de protestos, deitar-se no leito que não escolheu. Um leito vasto e solitário, forrado com sedas que pareciam gritar a cada movimento. Entre tapeçarias bordadas a ouro, que contavam histórias de batalhas e conquistas antigas, e espelhos que refletiam uma imagem que ela mal reconhecia, mãos experientes a moldaram. Ensinaram-lhe a postura, a etiqueta, a arte de ser invisível e, ao mesmo tempo, a peça central de um jogo de poder. Ela seria a esposa de quem sequer estava lá, o dono de tudo, o herdeiro de um império que precisava de filhos para não perder o poder para velhos de túnicas pesadas e vozes roucas que conspiravam nas sombras. Era uma marionete, mas uma marionete com um coração que batia forte demais para a quietude imposta. O quarto trancava por dentro, selando-a em seu destino. O perfume de incenso queimava a vigília, denso e sufocante, como se tentasse purificar qualquer pensamento rebelde. Mas, no peito, a chama teimava em arder, uma brasa incandescente que se alimentava da injustiça. E se tudo fosse uma mentira? E se dentro dela dormisse mais que a dívida de outro, mais que um corpo entregue? E se houvesse uma verdade esperando para ser desenterrada? Dias viraram semanas e a rotina do palácio, antes esmagadora, começou a revelar suas rachaduras. Ela aprendeu frases na língua que não era sua, uma língua antiga e cheia de segredos. Entendeu rituais complexos que mascaravam intrigas e descobriu portas fechadas que guardavam mais do que simples aposentos. Foi na biblioteca, um labirinto de estantes empoeiradas e cheiro de pergaminho antigo, que desenterrou o primeiro segredo. Ali, entre volumes esquecidos, encontrou documentos velhos, fotos rasgadas com rostos desconhecidos e datas que não batiam, que se contradiziam. Um nome que aparecia e sumia como um fantasma. Cartas trocadas e queimadas, vestígios de uma correspondência proibida. Eram pistas de um passado enterrado de propósito, uma história que alguém quis apagar. Na penumbra de prateleiras que pareciam se inclinar sob o peso do tempo, a jovem compreendeu. Talvez fosse mais do que diziam. Talvez fosse herdeira de algo maior que um título comprado, maior que um ventre para aluguel. O homem que pagou por ela surgiu num entardecer de vento quente, quando o sol tingia o deserto de tons de cobre.
Ele não era velho nem cruel, como ela imaginara. Jovem, sério, com um olhar de quem pesa o mundo inteiro antes de falar, ele a observou da soleira da porta, como se avaliasse uma obra de arte valiosa, ou talvez um problema complexo. Falou pouco, com uma voz grave que parecia carregar o peso de muitas responsabilidades. Disse que precisava dela, que ela seria respeitada, que ele cumpriria um trato. Não havia calor em suas palavras, apenas a frieza calculada de um acordo. Ela o ouviu calada, os olhos fixos nos dele, sem desviar o olhar, sem baixar a cabeça. Respondeu com uma voz firme que mal reconheceu como sua. Não sou gado, não sou planta de estufa para enfeitar seu jardim. Se o senhor quer uma farsa perfeita para seu conselho, terá luta. Não serei uma esposa dócil para seu trono vazio. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito, um desafio lançado no coração de um império. Enquanto o palácio cochilava sob véus de seda e o perfume do incenso se misturava ao cheiro de segredos antigos, ela cochilava planos. Não eram sonhos de fuga, mas estratégias de guerra. A biblioteca, antes um refúgio, tornou-se seu quartel-general. À noite, sob a luz bruxuleante de uma lamparina escondida, ela se debruçava sobre mapas antigos, registros de propriedade e livros de contabilidade esquecidos. Cada página virada era um passo em direção à verdade, cada anotação em seu caderno secreto, um fragmento de um quebra-cabeça complexo. Escondida atrás de pilhas de livros empoeirados, ela anotou nomes, datas e símbolos misteriosos. Descobriu contas bancárias secretas, empresas de fachada e doações vultosas feitas a instituições obscuras. Era uma teia intrincada, cuidadosamente construída para sustentar um império de mentiras e comprar o silêncio de muitos. Cada fio daquela rede parecia puxar para um centro de poder ainda mais sombrio do que ela imaginara. A dívida que aprendia era apenas uma pequena parte de um esquema muito maior, um sistema que se alimentava da ignorância e da submissão. A cada dia, a jovem sentia-se menos como uma prisioneira e mais como uma investigadora disfarçada. Sua rotina de aprendizado se tornou uma fachada perfeita para suas incursões. Enquanto as damas da corte a ensinavam a bordar e a recitar poemas, ela memorizava os horários dos guardas e os caminhos menos patrulhados. Sua mente, antes focada na sobrevivência, agora fervilhava com a sede por justiça. Foi em uma dessas explorações noturnas que ela encontrou uma rota de serviço que a levava para além dos muros do palácio, até as periferias da cidade. Ali, longe do luxo ostensivo, existiam as escolas construídas no deserto, financiadas com fundos que ela suspeitava terem origens duvidosas. Começou a frequentá-las inicialmente por curiosidade, depois por um desejo genuíno de entender a vida das pessoas comuns. Conversou com meninas de olhos vivos, cheios de curiosidade e esperança, que sonhavam em aprender a ler e escrever. Ouviu histórias de mães que nunca tiveram essa chance. Mulheres que viviam à sombra de um sistema que as mantinha na escuridão. Nessas visitas, a jovem encontrou um propósito onde não havia promessa de amor, nem de liberdade pessoal. Ajudar aquelas meninas, ser uma voz para os silenciados, parecia uma missão mais grandiosa do que qualquer título de nobreza. Ela se viu ensinando as letras do alfabeto, lendo histórias e, mais importante, ouvindo. As histórias que as crianças e suas mães contavam, muitas vezes sem perceber, preenchiam as lacunas em sua própria investigação, revelando abusos de poder, terras tomadas e promessas quebradas. A teia que ela desvendava no palácio tinha raízes profundas na vida daquele povo. O homem que a havia comprado, o príncipe herdeiro, observava-a de longe. Sua recusa em se submeter, sua postura altiva, era um desafio que ele não esperava. Acostumado à obediência cega, a atitude dela o intrigava e, de alguma forma, o incomodava. Ele a via se mover pelo palácio com uma determinação silenciosa, não como uma noiva assustada, mas como alguém que guardava um segredo, ou talvez um plano. Os velhos do conselho, que o pressionavam por um herdeiro, começavam a murmurar sobre a escolha peculiar do príncipe, sobre a rebeldia da nova noiva. A tensão no palácio era palpável.
uma corda esticada prestes a romper. Mas nada a preparou para a noite em que o pingente sumiu. Aquele pedaço de metal simples, a única conexão com sua mãe, com seu passado, desapareceu de seu pescoço enquanto ela dormia. Não havia arrombamento nem sinal de luta, apenas a ausência gélida do metal contra sua pele ao acordar. Ladrões não pegam memórias à toa. Ela sabia que não era um roubo comum. Dentro daquele pingente, que parecia tão insignificante para os outros, havia um segredo que nem ela compreendia totalmente. Um papel dobrado minúsculo, quase invisível, com números gravados que ela havia memorizado por instinto. Uma pista para um cofre que dormia sob camadas de sigilo, escondido em algum lugar, esperando para ser aberto. Sem ele, tudo se perderia. Sua chance de provar quem era, de mostrar que não era apenas ventre de aluguel, mas a herdeira de uma verdade que poderia abalar os alicerces daquele reino. A caçada havia começado, e ela era, ao mesmo tempo, a caçadora e a presa. A perda do pingente foi um golpe, mas não a quebrou. Em vez disso, acendeu uma fúria fria em seu peito. Seus inimigos haviam subestimado sua determinação. Aquele ato de roubo não era apenas a remoção de uma joia, mas um aviso, uma tentativa de cortar sua última ligação com o passado, de desarmá-la antes que pudesse lutar. Mas eles não sabiam que a memória dos números gravados no pequeno, papel que ela havia sentido tantas vezes contra a pele, estava agora impressa em sua mente. O pingente era apenas o mensageiro, a mensagem estava em sua alma. A busca pelo pingente se tornou sua obsessão. Ela vasculhou o quarto, cada dobra, das tapeçarias, cada fresta do assoalho, mas não havia vestígios. Aquele que o roubou era preciso, invisível. A ausência da joia a fez sentir-se exposta, vulnerável, mas também mais alerta do que nunca. O jogo havia subido de nível. Numa noite sem lua, quando o palácio parecia envolto em um silêncio pesado e opressor, uma carta escorregou por debaixo da porta de seu quarto. O papel era áspero, a caligrafia desconhecida, mas a mensagem era clara e ameaçadora. Venha sozinha. Traga silêncio. Ou tudo será exposto. Não havia assinatura, mas ela sabia quem era o remetente. Aquele que a odiava, que temia sua ascensão, que via nela uma ameaça ao seu próprio poder. Era uma armadilha, uma emboscada. O convite para um confronto direto. Ela sabia que era uma armadilha, mas foi mesmo assim. Não havia outra escolha. Seus inimigos queriam isolá-la, fazê-la cair sozinha. Mas ela não estava sozinha. Enquanto atravessava os corredores escuros do palácio, seu plano se desenrolava. Havia plantado sementes de lealdade em lugares inesperados. As servas que a ajudavam a se vestir, os guardas mais jovens que a viam, como um sopro de ar fresco naquele ambiente sufocante, as crianças das escolas que a admiravam, todos, de alguma forma, haviam sido tocados por sua presença. Ao sair dos portões do palácio, ela não estava sozinha. Homens de confiança, recrutados silenciosamente entre os guardas que a respeitavam e os poucos servos que ousavam desafiar o sistema, esperavam nas sombras, camuflados pela escuridão do deserto. Eram poucos, mas leais. Seguiram-na a uma distância segura, prontos para agir ao menor sinal de perigo. O ponto marcado era um jardim seco, abandonado, cercado de tochas que lançavam sombras dançantes e fantasmagóricas. O ar estava pesado com o cheiro de fumaça e a tensão da espera. No centro daquele círculo de luz e escuridão, quem a odiava sorria com o pingente balançando nos dedos, como isca de peixe faminto. Era uma mulher, de idade indefinida, com olhos afiados e um sorriso que não alcançava os olhos. Uma figura de poder nos bastidores. Uma das velhas de túnicas roucas que o príncipe tanto temia, mas que ela nunca havia visto de perto. Sua voz era um sussurro venenoso. Então, a mercadoria veio. Pensei que fosse mais esperta. A mulher jogou o pingente na areia como se fosse um lixo, um objeto sem valor. Queria um acordo, uma assinatura que abriria a mão de tudo. Título, legado, nome. Queria que ela renunciasse a qualquer pretensão, a qualquer direito que pudesse ter. Queria que ela se declarasse uma fraude,
uma impostora. Ali, sob o céu de poeira e estrelas indiferentes, a jovem ergueu a cabeça, não com arrogância, mas com a dignidade de quem segura uma espada invisível. A poeira do deserto grudava em sua pele, mas sua voz era clara e firme. Disse não. Enfrentou insultos, ameaças veladas, mentiras cuspidas em sua face sobre sua origem, sobre sua mãe, sobre seu destino. A mulher tentou quebrar seu espírito, humilhá-la publicamente. E quando a rival jogou o pingente na areia como se fosse lixo, pisoteando-o com desdém, a jovem ajoelhou-se sem vergonha para buscá-lo grão por grão. Seus dedos tatearam na areia, ignorando o escárnio da mulher, porque ali não havia apenas uma joia, um pedaço de metal. Havia raiz, havia a memória de sua mãe, a promessa de uma verdade, o elo com quem ela realmente era. Cada grão de areia que tocava parecia carregar a história de sua vida, a força de sua linhagem. Ela o encontrou sujo, mas intacto, e o segurou com reverência. Voltou ao palácio antes do sol subir, o pingente de volta ao peito, pulsando quente contra sua pele. Na mala não havia roupas finas ou joias, mas poeira do deserto grudada na pele, a lembrança vívida do confronto e, mais importante, a memória dos números que precisaria para abrir o cofre. A armadilha havia falhado. Eles a subestimaram. E agora ela estava pronta para virar o jogo. O amanhecer trouxe consigo uma nova determinação. O confronto no deserto não a enfraqueceu. Pelo contrário, solidificou sua convicção. Aquele pingente, agora sujo de areia e marcado pela tentativa de destruição, era um talismã, um lembrete constante de sua força e do que estava em jogo. Ela havia enfrentado sua inimiga e sobrevivera. Mais do que isso, havia recuperado o que era, seu. No dia seguinte, com uma coragem que ela não sabia que possuía, a jovem saiu do palácio. Não se vestiu com as sedas e joias que lhe eram impostas, mas com roupas simples, que a faziam parecer uma cidadã comum. Seus passos eram firmes, seu olhar focado. Ela havia passado a noite em claro, repassando os números gravados no pingente, cruzando-os com as informações que desenterrara na biblioteca. A teia de segredos a levara a um único destino, um banco. Não era um banco qualquer, mas uma instituição antiga, de paredes frias e imponentes, que parecia guardar os segredos de gerações. Era um lugar onde o poder e a riqueza se encontravam, onde fortunas eram escondidas e legados eram selados. Ao entrar, sentiu o peso da história e do sigilo no ar. Funcionários de semblante sério a observaram com desconfiança, acostumados a lidar apenas com a elite do reino. Ela se dirigiu ao balcão de atendimento, pedindo para acessar um cofre específico. A funcionária, uma mulher de meia-idade com óculos na ponta do nariz, a olhou com ceticismo. Senhorita, para acessar um cofre, é preciso ter autorização e documentos válidos. A jovem assentiu. Tirou da pequena bolsa que carregava os documentos que havia juntado em sigilo. Cópias de registros de nascimento antigos, fotos rasgadas que ela havia pacientemente colado, assinaturas antigas que ela havia comparado meticulosamente. Cada peça era um fragmento de uma verdade maior. A funcionária examinou os papéis com uma expressão que ia da desconfiança à surpresa. As datas, os nomes, as marcas d'água, tudo indicava uma autenticidade inegável, mas também uma história complexa e oculta. Após uma longa e silenciosa verificação, a mulher finalmente assentiu, indicando um corredor escuro que levava aos cofres. Guiada por um guarda silencioso, a jovem chegou a uma porta de metal pesado. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ela inseriu os números que memorizara do pingente. O mecanismo antigo rangeu, e a porta se abriu com um som oco, revelando uma pequena caixa de segurança. Lá dentro, confissões. Um maço de cartas amareladas, escritas em uma caligrafia elegante e familiar. Eram cartas de uma mãe que jamais esqueceu quem era, que nunca a abandonou de verdade, mas que fora forçada a se afastar. Havia dor e amor em cada palavra, uma história de sacrifício e esperança. Ao lado das cartas, uma certidão proibida, um documento que provava sua verdadeira linhagem, sua conexão com a família real, não como uma noiva comprada,
mas como uma herdeira legítima. E, finalmente, um testamento que provava que o sangue que corria nela era de quem mandava ali, não de quem pagava por um ventre. Ela não era uma mercadoria, mas a legítima sucessora. O choque foi avassalador. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza dolorosa. A dívida, a venda, o casamento arranjado, tudo era uma farsa para encobrir a verdade, para usurpar seu lugar de direito. O pingente, o cofre, as cartas, tudo era um caminho traçado por sua mãe, uma trilha de migalhas deixadas para que ela um dia pudesse encontrar seu caminho de volta. Quando o conselho se reuniu para questionar sua moral, sua pureza, sua função como futura esposa do príncipe, ela ergueu o rosto. Os velhos de túnicas roucas, os mesmos que conspiravam contra o príncipe e que haviam como um mero instrumento, estavam sentados em semicírculo prontos para julgá-la. A mulher que a confrontara no deserto estava entre eles, com um sorriso de escárnio nos lábios. Ela não esperou ser questionada. Com os documentos em mãos, a voz firme e os olhos brilhando com uma nova autoridade, ela disse: "Não sou mercadoria, não sou um ventre de aluguel. Sou herança viva. Sou a legítima herdeira deste trono por sangue e por direito." Um sussurro percorreu a sala. "Quem quiser me tirar daqui, que primeiro prove que não sou parte de tudo que tentaram esconder. Que prove que esta certidão é falsa, que estas cartas são forjadas, que este testamento não é verdadeiro." A resposta foi silêncio. Um silêncio pesado, carregado de choque e incredulidade. Pela primeira vez, desde que pisara naquele palácio, o silêncio não era imposto a ela, mas criado por ela. Era um silêncio de reconhecimento, de derrota para seus inimigos e de uma vitória silenciosa para ela. A verdade havia sido revelada e o jogo finalmente havia virado. O silêncio no salão do conselho foi quebrado por murmúrios que rapidamente se transformaram em vozes exaltadas. Os conselheiros, antes tão seguros de sua autoridade, agora se entreolhavam pálidos, suas túnicas pesadas parecendo encolher sob o peso da revelação. A mulher que a confrontara no deserto, a figura de poder nos bastidores, levantou-se abruptamente, sua face contorcida em fúria. "Isto é uma farsa, uma conspiração para desestabilizar o reino. Esta mulher é uma impostora." Mas a jovem não. Recuou. Seus olhos, antes cheios de apreensão, agora brilhavam com uma determinação inabalável. "Se é uma farsa, provem," ela desafiou, estendendo os documentos para que todos pudessem ver. "Estes são os registros. Esta é a certidão de nascimento de minha mãe, a filha primogênita do antigo rei, desaparecida e dada como morta. Este é o testamento dela, que me nomeia como sua herdeira legítima. E estas são as cartas que ela escreveu, detalhando a conspiração que a forçou ao exílio e que me vendeu como mercadoria para encobrir a verdade." O príncipe herdeiro, que até então observava a cena com uma expressão indecifrável, deu um passo à frente. Seu olhar encontrou o dela, e por um instante, uma centelha de algo que parecia respeito, ou talvez admiração, passou por seus olhos. Ele não falou, mas sua presença ao lado dela, ainda que silenciosa, adicionou peso às suas palavras. Os conselheiros, divididos entre a lealdade ao antigo sistema e o medo de uma verdade inegável, começaram a vacilar. A mulher que a acusava, percebendo que sua autoridade estava em xeque, tentou um último ataque. Mesmo que isso fosse verdade, o que não é, uma mulher não pode governar sozinha. E além disso há uma condição que nem mesmo sua suposta mãe pôde cumprir. Sua voz era um grito desesperado, tentando se agarrar a qualquer vestígio de poder. Foi então que a reviravolta final veio, um golpe calculado que ela havia descoberto nas entrelinhas dos documentos do cofre. Havia uma cláusula secreta, uma condição oculta no testamento original do avô de sua mãe. Um truque dos velhos conselheiros para garantir que o poder permanecesse em suas mãos, independentemente de quem estivesse no trono. Se a herdeira legítima não gerasse um filho em um determinado período de meses após sua reivindicação, tudo cairia. O trono seria declarado vago e o poder voltaria para as mãos do conselho. Era uma armadilha, uma corrente invisível que,
Se aprendia mesmo depois de sua verdade ser revelada. A mulher sorriu, um sorriso vitorioso e cruel. Você pode ter o sangue, mas não tem o poder de mantê-lo. Sem um herdeiro, sua reivindicação é vazia. A jovem sentiu um frio na espinha, mas não se deixou abalar. Ela havia antecipado isso. Olhou para o homem que um dia a comprou e que agora, com a revelação de sua verdadeira identidade, oferecia uma saída, uma aliança inesperada. Ele a observava, aguardando sua reação, talvez esperando que ela desmoronasse. Mas ela sorriu de volta para a mulher, um sorriso sereno e desafiador. É verdade, há uma condição. E vocês, velhos de túnicas e vozes roucas, pensaram que me prenderiam a ela. Pensaram que me forçariam a cumprir um destino que não escolhi. Ela fez uma pausa, deixando o suspense pairar no ar. Mas vocês se esquecem de algo fundamental. Ela se virou para o príncipe herdeiro e seus olhos se encontraram novamente. Havia uma nova compreensão entre eles, uma aliança tácita forjada no fogo da verdade. Ficar não é obrigação, ela disse, sua voz ressoando pelo salão. É escolha. Ao lado dele, com uma força que vinha de sua linhagem e de sua própria determinação, ela denunciou as falsificações, as traições, as chantagens que haviam mantido sua família no exílio e o reino sob um véu de mentiras. Ela expôs os nomes dos conspiradores, os detalhes de seus esquemas, as fortunas desviadas. Com cada palavra, ela limpava os corredores do palácio do veneno que os impregnava há décadas. Os membros do conselho que haviam conspirado contra ela e contra o próprio príncipe foram expostos, suas máscaras caíram. O silêncio que se seguiu não era de derrota, mas de reconhecimento de uma nova ordem. E ela ficou, não como esposa cativa, não como uma mera noiva de conveniência, mas como guardiã de uma história que ninguém mais contaria por ela. Ela havia reivindicado não apenas um trono, mas sua própria voz, sua própria identidade. Quando a madrugada se ergueu sobre o palácio, tingindo o deserto de tons dourados e rosados, a jovem olhou o horizonte do terraço. No peito, o pingente pulsava quente contra a pele, um lembrete de sua jornada. Dentro dele, ela sabia, não estava mais o papel velho com os números do cofre. Em vez disso, ela havia colocado uma nova frase, escrita à mão, que resumia toda a sua luta e sua vitória. Escolher é mais forte que nascer. Foi ali, sem trombetas nem coroas, sem a pompa de uma cerimônia real, que ela decidiu quem era. Não princesa por imposição, não mãe de herdeiros fabricados por conveniência, mas a voz que ninguém mais calaria. A herdeira de uma verdade, a guardiã de um futuro que ela mesma construiria. E o reino, sem saber, estava prestes a testemunhar o início de uma nova era. A revelação no conselho reverberou por todo o palácio como um trovão distante, anunciando uma tempestade que, para alguns, era de destruição, para outros, de renovação. A mulher que a havia confrontado no deserto, junto com os conselheiros cúmplices, foi imediatamente detida, suas vozes roucas silenciadas pela vergonha e pela derrota. O príncipe herdeiro, com uma seriedade que nunca antes demonstrara, supervisionou pessoalmente a remoção dos conspiradores, mostrando a todos que a velha guarda não mais ditaria as regras. O dia seguinte amanheceu diferente. O ar no palácio parecia mais leve, como se um véu pesado tivesse sido erguido. Os servos a olhavam com uma mistura de reverência e esperança. Os guardas a saudavam com um respeito recém-adquirido. A jovem, agora não mais uma noiva comprada, mas uma herdeira reconhecida, sentiu o peso da responsabilidade, mas também a leveza da liberdade. Sua primeira ação foi visitar o príncipe em seus aposentos. Ele a esperava, não com a arrogância de um futuro rei, mas com a postura de um homem que acabara de ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Você mudou tudo, ele disse a voz rouca. Eu não sabia. Minha mãe sempre me disse que a família dela havia morrido, que não havia mais ninguém. Eles fizeram você acreditar nisso, ela respondeu a voz calma. Assim como me fizeram acreditar que eu era apenas uma mercadoria, mas a verdade tem uma forma de encontrar seu caminho.
Ele a observou e, pela primeira vez, ela viu admiração genuína em seus olhos. A condição do herdeiro, ele começou, referindo-se à cláusula que exigia um filho para que a linhagem fosse mantida. O conselho ainda pode usar isso contra você, contra nós. Ela assentiu. Eu sei, mas a verdade é que o reino precisa de mais do que um herdeiro de sangue. Precisa de liderança, de justiça, de esperança. E, acima de tudo, precisa de um futuro que não seja construído sobre mentiras. Ela estendeu a mão para ele. O que você fará, príncipe? Continuará a ser um fantoche de um sistema corrupto ou escolherá construir algo novo ao meu lado? Aquele momento foi um divisor de águas. O príncipe, que sempre fora visto como um homem fraco, manipulado pelos velhos conselheiros, fez sua escolha. Ele apertou a mão dela, não como um gesto de submissão, mas de parceria. Eu escolho construir, ele disse, sua voz firme. Ao seu lado. Juntos eles iniciaram a tarefa de reformar o reino. A primeira medida foi a abertura total dos registros bancários e das propriedades que ela havia descoberto. As empresas de fachada foram desmascaradas, as fortunas ilícitas confiscadas e redirecionadas para o bem-estar do povo. As escolas no deserto, antes financiadas por fundos obscuros, receberam apoio oficial e se tornaram o pilar de um novo sistema educacional acessível a todos, independentemente de sua origem ou gênero. A jovem, agora conhecida por sua sabedoria e coragem, passou a ser chamada de a guardiã da verdade. Ela não assumiu o trono sozinha, nem o príncipe a forçou a se casar imediatamente para cumprir a condição do herdeiro. Em vez disso, eles anunciaram um novo tipo de união, uma parceria de governo, onde ambos trabalhariam para redefinir o conceito de sucessão. Eles propuseram que a liderança não seria apenas sobre sangue, mas sobre mérito, sobre a capacidade de servir ao povo e de construir um futuro próspero. A questão do herdeiro, a cláusula que parecia uma corrente, foi abordada de uma forma inovadora. Eles iniciaram um programa de apadrinhamento para crianças órfãs e talentosas de todo o reino, oferecendo-lhes educação e oportunidades para se tornarem os futuros líderes, independentemente de sua linhagem. A mensagem era clara. O futuro do reino seria construído por aqueles que tivessem o coração e a mente para servi-lo, não apenas por aqueles que nascessem com um título. A mulher que a havia confrontado no deserto e os outros conspiradores não foram executados como muitos esperavam. Em vez disso, foram condenados a trabalhar nas terras que haviam roubado, ajudando a reconstruir as comunidades que haviam explorado. Era uma justiça diferente, focada na reparação e na redenção, uma que refletia os valores que a jovem trazia consigo. O pingente, agora um símbolo de sua jornada, nunca mais saiu de seu pescoço. E a frase que ela havia colocado dentro dele, "Escolher é mais forte que nascer", tornou-se o lema não oficial de seu governo. Ela não era apenas uma rainha por direito de sangue, mas uma líder por escolha, por sua própria escolha, e pela escolha de um povo que finalmente encontrou sua voz nela. O reino estava em transição, e o futuro, antes incerto, agora brilhava com a promessa de uma nova era. A transição não foi isenta de desafios. Embora os conspiradores tivessem sido removidos, as raízes do antigo sistema eram profundas. Nobres menores, acostumados aos privilégios e à corrupção velada, murmuravam nos corredores, temendo a perda de seu poder e a ascensão de uma nova ordem. A notícia das reformas, especialmente a que questionava a sucessão por sangue, causou apreensão em algumas províncias mais conservadoras. No entanto, a guardiã da verdade e o príncipe herdeiro, agora trabalhando como parceiros inseparáveis, enfrentaram cada obstáculo com uma unidade surpreendente. Ele, antes reticente e manipulável, encontrou nela uma força que o impulsionava, e ela, por sua vez, descobriu nele um aliado leal e um aprendiz dedicado. Suas reuniões diárias eram longas, preenchidas com debates acalorados e planos ambiciosos. Ele trazia o conhecimento das tradições e da burocracia do palácio. Ela,
a visão de um futuro mais justo e a coragem para desafiar o status quo. O programa de apadrinhamento para crianças órfãs e talentosas, batizado de Sementes do Futuro, floresceu. Escolas foram construídas em vilarejos remotos, professores foram treinados e recursos foram alocados para garantir que cada criança, independentemente de sua origem, tivesse a chance de desenvolver seu potencial. A jovem passava horas visitando essas escolas, conversando com os alunos, ouvindo suas histórias e inspirando-os com sua própria jornada. Ela se tornou um símbolo vivo de que o mérito, e não apenas o nascimento, poderia abrir portas. A questão da condição do herdeiro persistia, mas de uma forma diferente. O conselho remanescente, agora sob a liderança de figuras mais progressistas e leais, propôs uma emenda à lei de sucessão. Em vez de exigir um herdeiro biológico imediato, a lei passaria a reconhecer um herdeiro do reino, um indivíduo escolhido por seu caráter, sabedoria e compromisso com o povo, que seria preparado para assumir a liderança, caso a linha direta se extinguisse ou se mostrasse incapaz. Essa medida inovadora não apenas contornava a armadilha da cláusula, mas também abria caminho para uma meritocracia no coração da monarquia. A relação entre a guardiã da verdade e o príncipe herdeiro evoluiu para algo mais profundo do que uma mera aliança política. Eles compartilhavam não apenas o fardo do governo, mas também momentos de vulnerabilidade e camaradagem. Em noites de trabalho intenso, eles se encontravam no terraço do palácio, observando as estrelas sobre o deserto, trocando ideias e desabafando sobre as pressões. Ele a via não apenas como a herdeira legítima, mas como a mulher forte e inteligente que havia despertado nele um propósito. Ela o via como um parceiro confiável, alguém que, apesar de sua educação privilegiada, estava disposto a aprender e a mudar. Um dia, enquanto revisavam antigos mapas do reino, o príncipe apontou para uma região desolada, marcada como Terras Esquecidas. Minha avó costumava contar histórias sobre um oásis lendário lá, ele disse, mas ninguém jamais o encontrou. A jovem olhou para o mapa e uma ideia começou a se formar em sua mente. E se não for um oásis de água, mas de conhecimento? Ela ponderou. E se for um lugar onde a verdade foi escondida, assim como a minha? A busca por esse oásis de conhecimento se tornou seu próximo projeto conjunto. Eles mobilizaram equipes de estudiosos e exploradores, não para encontrar tesouros, mas para desenterrar mais verdades, mais histórias esquecidas que poderiam enriquecer o reino e curar suas feridas. A jornada seria longa e incerta, mas eles estavam prontos. O pingente em seu pescoço com a inscrição "Escolher é mais forte que nascer" continuava a ser seu guia. Ela não era mais a jovem assustada que havia chegado ao palácio, nem a mercadoria que seria vendida. Ela era a guardiã, a reformadora, a parceira de um príncipe que havia encontrado seu próprio caminho. E juntos, eles estavam reescrevendo a história de um reino, não com sangue e poder, mas com verdade e escolha. O futuro, antes um labirinto de segredos, agora se estendia como um horizonte de possibilidades infinitas. A expedição às Terras Esquecidas não foi uma tarefa simples. Os mapas antigos eram imprecisos, e as lendas sobre o oásis de conhecimento eram vistas por muitos como meros contos de fadas. Apesar do ceticismo de alguns dos novos conselheiros, a guardiã da verdade e o príncipe herdeiro estavam determinados. Eles reuniram uma pequena equipe de estudiosos, cartógrafos e guardas de confiança, e partiram para o coração do deserto, onde o sol castigava a terra e o vento uivava histórias de tempos esquecidos. A jornada foi árdua. Dias se transformaram em semanas, marcados por tempestades de areia que cegavam e desorientavam, por noites frias sob um céu repleto de estrelas e pela constante escassez de água. A paisagem era desoladora, mas a guardiã via beleza na sua imensidão, sentindo uma conexão com as areias que um dia tentaram enterrar sua própria verdade. O príncipe, por sua vez, demonstrou uma resiliência surpreendente, trabalhando lado a lado com a equipe, carregando suprimentos e oferecendo palavras de encorajamento quando o ânimo vacilava.
A cada passo, a parceria entre eles se fortalecia, forjada na adversidade e no propósito compartilhado. Após semanas de busca incansável, quando a esperança começava a diminuir, o cartógrafo da equipe avistou uma formação rochosa incomum no horizonte. Não uma montanha, mas uma série de pilares de pedra que pareciam ter sido esculpidos pela natureza e pelo tempo. Ao se aproximarem, descobriram que os pilares formavam a entrada para um cânion estreito e sinuoso, escondido da vista. Dentro do cânion, o ar ficou mais fresco, e o som do vento diminuiu, substituído por um silêncio quase reverente. Eles seguiram por passagens escuras até que, finalmente, emergiram em uma vasta caverna subterrânea, iluminada por fendas no teto que permitiam a entrada de raios de sol. Não havia água, nem vegetação exuberante, mas o que encontraram era muito mais valioso: uma biblioteca ancestral. Milhares de pergaminhos, tábuas de argila e livros encadernados, alguns em estado de deterioração, outros, surpreendentemente preservados, estavam organizados em prateleiras de pedra que se estendiam por toda a caverna. Era o oásis de conhecimento, um santuário de sabedoria esquecida. A guardiã e o príncipe passaram dias imersos naquele tesouro, lendo e decifrando os textos antigos. Eles descobriram registros de uma civilização muito anterior à sua, uma que governava o deserto com base em princípios de cooperação e mérito, onde os líderes eram escolhidos por sua sabedoria e serviço à comunidade, e não por linhagem. Havia relatos de conselhos de anciãos que funcionavam como guardiões do conhecimento e de herdeiros do saber, indivíduos treinados desde a infância para liderar com justiça e compaixão. Mas a descoberta mais impactante estava em um conjunto de tábuas de argila cuidadosamente seladas. Elas revelavam a verdadeira história do reino atual. A linhagem real não era tão pura quanto se pensava. Houve um tempo em que o poder foi usurpado por uma facção que reescreveu a história, apagando a existência dos herdeiros do saber e instituindo a sucessão por sangue como única forma de governo, tudo para consolidar seu próprio poder. As tábuas continham a prova de que a linhagem da mãe da guardiã era, na verdade, a última remanescente da verdadeira linha de guardiões do saber, aqueles que deveriam ser escolhidos, não nascidos. A guardiã sentiu um arrepio. Seu pingente, que nunca tirava do pescoço, parecia vibrar com a energia daquelas revelações. A frase "escolher é mais forte que nascer" não era apenas um lema pessoal. Era um eco de uma verdade ancestral, uma filosofia de governo que havia sido enterrada por séculos. De volta ao palácio, a revelação do oásis de conhecimento e das tábuas ancestrais causou um novo tremor no reino. A verdade, mais uma vez, desmantelou as últimas resistências. O conceito de herdeiro do reino ganhou uma nova e profunda legitimidade, não como uma mera emenda legal, mas como um retorno às raízes de uma governança justa. A guardiã e o príncipe, agora, mais unidos do que nunca, apresentaram as descobertas ao conselho e ao povo. Eles não apenas validaram a reivindicação da guardiã, mas também pavimentaram o caminho para uma reforma ainda mais radical: a transição gradual de uma monarquia baseada em sangue para um sistema de liderança baseado em mérito e sabedoria, onde o herdeiro do reino seria escolhido, treinado e preparado para servir, independentemente de sua linhagem. O futuro do reino, antes preso a ciclos de segredos e usurpações, agora se abria para um horizonte de possibilidades ilimitadas, guiado pela sabedoria do passado e pela coragem de um presente que ousou escolher a verdade. A revelação das tábuas ancestrais e a validação do oásis de conhecimento não apenas confirmaram a legitimidade da guardiã da verdade, mas também deram um novo propósito à sua parceria com o príncipe herdeiro. A transição para um sistema de liderança baseado em mérito e não apenas em linhagem começou a tomar forma. Eles estabeleceram um conselho de sábios, composto por estudiosos e líderes comunitários de diversas origens, para supervisionar o processo de seleção e treinamento dos futuros herdeiros do reino.
O príncipe, antes visto como uma figura decorativa, demonstrou uma capacidade notável de adaptação e liderança. Ele se dedicou a aprender os antigos textos do Oásis, buscando compreender a filosofia por trás da governança meritocrática. Juntos, ele e a guardiã lançaram programas de educação pública para explicar as novas reformas, desmistificando a história e empoderando o povo com o conhecimento de seu próprio passado. A guardiã, por sua vez, dedicou-se a reconstruir a confiança entre o povo e o governo. Ela viajou por todas as províncias, ouvindo as queixas e as esperanças das pessoas, garantindo que as reformas chegassem aos cantos mais remotos do reino. Sua presença inspirava, e sua história de superação se tornou um farol de esperança para todos que se sentiam oprimidos ou esquecidos. As escolas do programa Sementes do Futuro prosperaram, tornando-se centros de excelência e celeiros de talentos, onde crianças de todas as classes sociais podiam sonhar com um futuro de liderança. A antiga mulher que a havia confrontado, no deserto agora trabalhando nas terras que um dia tentou usurpar, observava as mudanças, com uma mistura de ressentimento e talvez uma ponta de admiração. O castigo não foi a morte, mas a vida em serviço, uma forma de justiça que a forçava a testemunhar a ascensão daquilo que ela tentou destruir. Anos se passaram. O reino floresceu sob a nova liderança. A economia se diversificou, a agricultura prosperou com novas técnicas de irrigação inspiradas nos textos antigos. E a cultura floresceu com a valorização do conhecimento e da arte. A guardiã e o príncipe, embora nunca tivessem se casado no sentido tradicional, formaram uma união inquebrável, baseada no respeito mútuo e no compromisso com o bem-estar do povo. Eles eram os pilares de uma nova era, redefinindo o que significava governar. A questão do herdeiro biológico se tornou irrelevante. O primeiro herdeiro do reino foi escolhido, uma jovem brilhante, vinda de uma família humilde, que havia se destacado no programa Sementes do Futuro. Ela era inteligente, compassiva e possuía uma sede insaciável por conhecimento e justiça. Sua ascensão ao lado da guardiã e do príncipe simbolizava a verdadeira revolução que havia ocorrido. Em um dia de celebração, quando a jovem herdeira do reino foi oficialmente apresentada ao povo, a guardiã da verdade subiu ao pódio. O pingente, desgastado pelo tempo, mas ainda brilhante, repousava em seu pescoço. Ela não usava coroa, nem vestes reais, mas a autoridade em sua voz e o brilho em seus olhos eram inegáveis. O poder não reside em títulos ou em sangue, ela declarou, sua voz ecoando pela praça. Ele reside na verdade, na sabedoria e na escolha. Escolhemos reescrever nossa história, não para esquecer o passado, mas para aprender com ele e construir um futuro onde cada um de vocês tenha a chance de ser um guardião, um líder, um herdeiro do nosso reino. Ela olhou para o príncipe, herdeiro que estava ao seu lado, um sorriso de orgulho em seu rosto. Depois seu olhar se voltou para a jovem herdeira do reino, que a observava com reverência. A guardiã da verdade sabia que sua jornada estava completa, mas que a jornada do reino estava apenas começando. Ela havia encontrado sua voz, sua verdade e seu propósito, e ao fazê-lo, havia libertado um reino inteiro. O pingente, antes, um fardo de segredos, agora era um lembrete de que a maior herança não é o que se nasce, mas o que se escolhe ser. E a escolha, ela sabia, era sempre a mais poderosa das verdades. Os anos que se seguiram à apresentação da primeira herdeira do reino foram marcados por uma paz e prosperidade sem precedentes. O sistema de liderança baseado em mérito, antes uma ideia revolucionária, tornou-se a espinha dorsal da governança. Os herdeiros do reino, escolhidos e treinados desde a infância, através do programa Sementes do Futuro, assumiam posições de responsabilidade em todas as esferas, desde a administração provincial até a diplomacia, garantindo que o governo fosse sempre composto pelos mais capazes e dedicados. A guardiã da verdade e o príncipe herdeiro, agora reverenciados como os fundadores de uma nova era, continuaram a liderar lado a lado,
Eles não eram reis e rainhas no sentido tradicional, mas sim os pilares de um governo que servia ao povo. O príncipe, com sua sabedoria recém-descoberta e sua habilidade para navegar pelas complexidades da política, tornou-se o arquiteto das políticas públicas, garantindo que as reformas fossem implementadas de forma eficaz. A guardiã, por sua vez, permaneceu a voz moral do reino, a guardiã dos princípios que os tiraram das trevas. Ela continuou a viajar, a inspirar e a garantir que a verdade e a justiça fossem os alicerces de cada decisão. A jovem herdeira, do reino cujo nome era Elara, floresceu sob a tutela da guardiã e do príncipe. Ela era a personificação do novo ideal, inteligente, com um coração compassivo e uma mente afiada. Elara não apenas absorveu o conhecimento dos antigos textos do Oásis, mas também trouxe sua própria perspectiva, inovando e adaptando as tradições para os desafios de um mundo em constante mudança. Ela era a prova viva de que a escolha, e não o nascimento, era o verdadeiro caminho para a liderança. O oásis de conhecimento não era mais um segredo. Tornou-se um centro de estudos e pesquisa, atraindo acadêmicos de todo o mundo. Seus pergaminhos e tábuas eram estudados e traduzidos, revelando não apenas a história do reino, mas também princípios de governança, filosofia e ciência que haviam sido perdidos por séculos. A frase "escolher é mais forte que nascer" foi gravada nas paredes da sala do conselho, um lembrete constante da revolução que havia transformado o reino. A guardiã da verdade, com o passar dos anos, viu seu cabelo embranquecer e sua pele enrugar, mas o brilho em seus olhos nunca diminuiu. O pingente, agora liso e polido pelo toque constante, permanecia em seu pescoço. Ele era mais do que uma joia, era um talismã, um testemunho de sua jornada. Em seus momentos de quietude, ela o segurava, lembrando-se da jovem assustada que havia sido vendida, da mulher que havia desafiado um império de mentiras e da líder que havia ajudado a construir um futuro. Em um dia tranquilo, sentada no terraço do palácio, observando o sol se pôr sobre o deserto que agora era seu lar, a guardiã sentiu uma profunda sensação de paz. O príncipe herdeiro, que continuou a ser seu companheiro leal e amigo, sentou-se ao seu lado. Eles não precisavam de palavras. O silêncio entre eles era preenchido por uma vida inteira de lutas, vitórias e um propósito compartilhado. O reino que ela havia herdado não era mais um lugar de segredos e opressão. Era um farol de esperança, um modelo de governança justa e um testemunho do poder da verdade. Ela não havia gerado um herdeiro de sangue, mas havia gerado algo muito maior, uma nova linhagem de líderes escolhidos pelo mérito e um futuro onde a liberdade e a justiça prevaleceriam. A história de sua vida, antes um segredo enterrado, havia se tornado a lenda fundadora de uma era de ouro. E assim a guardiã da verdade, a mulher, que ousou escolher, encontrou seu legado não em um trono, mas no coração de um reino transformado. Séculos se passaram desde que a guardiã da verdade e o príncipe herdeiro reescreveram o destino do reino. O deserto, antes um símbolo de isolamento e segredos, agora pulsava com vida, entrelaçado por rotas comerciais e caravanas de conhecimento que ligavam o reino a terras distantes. As cidades, outrora dominadas por estruturas antigas e palácios que escondiam intrigas, erguiam-se com uma arquitetura que celebrava a luz, a transparência e a conexão com o ambiente natural. O sistema de herdeiros do reino havia se consolidado, tornando-se a pedra angular da governança. Não havia mais monarcas por direito de sangue, mas sim uma sucessão contínua de líderes escolhidos, treinados desde a infância no oásis de conhecimento, que se transformara em uma vasta universidade subterrânea, um farol de saber para o mundo. Cada guardião, como os líderes eram agora chamados em homenagem à fundadora, era um testamento vivo da filosofia de que a sabedoria, a compaixão e o serviço eram os verdadeiros pilares do poder. A história da guardiã da verdade e do Menzies, príncipe herdeiro, era contada e recontada em todas as escolas, não como um conto de fadas, mas como a fundação histórica de sua sociedade.
Suas imagens, esculpidas em pedra e pintadas em murais, adornavam os salões do governo, lembrando a todos que o reino havia sido forjado na coragem de uma escolha. O pingente da guardiã, cuidadosamente preservado, era exibido em um santuário, no coração do oásis, um artefato sagrado que sussurrava a verdade para as novas gerações. Em um tempo distante da era de seus fundadores, o reino enfrentava um novo tipo de desafio. Não uma conspiração interna, mas uma ameaça externa. Uma poderosa nação vizinha, governada por um imperador ambicioso que valorizava a conquista e a linhagem de sangue acima de tudo, começou a fazer exigências territoriais e comerciais, ameaçando a paz que o reino havia cultivado por tanto tempo. A atual guardiã, uma mulher chamada Lyra, era a 13ª a ocupar o posto desde Elara, a primeira herdeira do reino. Lyra era conhecida por sua mente estratégica e sua calma inabalável. Ela havia sido treinada nas artes da diplomacia e da negociação, mas também na história de sua fundadora. Sentada em seu gabinete, com as tábuas ancestrais do oásis em exibição, ela ponderava sobre a melhor forma de responder à ameaça. O conselho, composto por herdeiros de diferentes áreas, estava dividido. Alguns defendiam uma demonstração de força, outros uma concessão para evitar conflitos. Lyra ouviu a todos, mas sua mente voltava-se para os ensinamentos da primeira guardiã. Escolher é mais forte que nascer, ela murmurou, a frase ecoando em sua mente. Não se tratava apenas de uma escolha entre guerra e paz, mas de uma escolha sobre quem eles eram como reino. Ela convocou uma assembleia pública, algo que a primeira guardiã havia feito para envolver o povo nas grandes decisões. Diante de uma multidão ansiosa, Lyra não escondeu a gravidade da situação. Ela explicou a ameaça, os riscos e as opções. Mas em vez de ditar um caminho, ela propôs um desafio. Nossa força não reside em exércitos, mas em nossos valores. Como um reino construído sobre a verdade e a escolha, devemos agir de forma que honre esses princípios. Que escolha faremos? Povo, manteremos nossa integridade ou cederemos ao medo? A resposta do povo foi unânime. Inspirados pela história de sua fundadora e pela transparência de Lyra, eles escolheram a integridade. Eles não queriam a guerra, mas também não cederiam à opressão. Com essa base de apoio, Lyra formulou uma resposta diplomática audaciosa, baseada não na ameaça, mas na proposta de cooperação e intercâmbio de conhecimento, convidando o imperador a visitar o oásis e a testemunhar os benefícios de um governo baseado no mérito. O imperador, intrigado e talvez subestimando a força de um reino que não se baseava em poder militar, aceitou o convite. Ao pisar no oásis de conhecimento e testemunhar a profundidade da sabedoria ali contida, ao ver a prosperidade de um povo livre e a dedicação de seus líderes escolhidos, ele começou a questionar suas próprias crenças. A guardiã Lyra não o confrontou com armas, mas com a verdade e a prova viva de um caminho diferente. A ameaça de guerra se dissipou, substituída por um respeito relutante e, eventualmente, por uma curiosidade genuína. O reino da guardiã, da verdade, séculos depois continuava a ser um farol, provando que a maior das heranças não é um trono de sangue, mas um legado de escolhas que moldam o futuro para o bem de todos. A semente plantada por uma jovem corajosa havia florescido em uma civilização duradoura, um testemunho eterno de que a verdade, uma vez revelada, tem o poder de transformar o mundo. O impacto da visita do imperador ao oásis de conhecimento reverberou muito além das fronteiras do reino. Ele retornou à sua própria corte não como um conquistador, mas como um homem profundamente inquieto. As vastas bibliotecas subterrâneas, a dedicação dos herdeiros e a palpável sensação de propósito que permeava o povo do deserto haviam abalado suas convicções mais arraigadas sobre poder e linhagem. Ele não se tornou um adepto imediato, mas as sementes da dúvida e da curiosidade haviam sido plantadas em solo fértil. Nos anos seguintes, a tensão na fronteira diminuiu consideravelmente. O imperador, embora ainda mantivesse sua estrutura de governo tradicional, iniciou intercâmbios culturais e acadêmicos. Estudiosos de seu império foram enviados ao oásis para aprender sobre agricultura avançada, medicina
e as filosofias de governança, enquanto emissários do reino do deserto visitavam as capitais vizinhas, compartilhando não apenas conhecimento, mas também a história de sua própria transformação. A paz, antes uma trégua frágil, começou a se solidificar em uma coexistência baseada em um respeito cauteloso. Sob a liderança da Guardiã Lyra, o reino abraçou essa nova era de influência, com sabedoria e discernimento. Eles compreendiam que sua força não residia em impor seu sistema, mas em demonstrar sua eficácia através do exemplo. O oásis de conhecimento expandiu seu alcance, estabelecendo academias satélites em territórios aliados e compartilhando suas inovações em diversas áreas. O programa Sementes do Futuro tornou-se um modelo internacional, inspirando iniciativas semelhantes em outras terras que buscavam desenvolver seus próprios talentos independentemente da origem social. Lyra frequentemente refletia sobre o legado da primeira guardiã. O pingente, agora uma relíquia cuidadosamente preservada no coração do oásis, era um lembrete constante de que as maiores batalhas eram frequentemente vencidas não com espadas, mas com ideias. O reino havia provado que uma sociedade construída sobre a verdade, o mérito e o poder da escolha não apenas podia sobreviver, mas prosperar em um mundo que ainda se apegava a velhas formas. No entanto, essa influência crescente trouxe suas próprias complexidades. Algumas nações, embora admirassem a prosperidade do reino, tentavam explorar seu conhecimento para seus próprios fins ou imitar seu sistema superficialmente, sem realmente abraçar seus valores fundamentais. Lyra e seu conselho enfrentaram a delicada tarefa de distinguir o interesse genuíno da imitação oportunista, de compartilhar a sabedoria sem comprometer seus princípios. Uma noite, enquanto Lyra caminhava pelos corredores iluminados do oásis, ela parou diante da vitrine que guardava o pingente original. Sua forma simples desmentia o imenso poder que simbolizava. Escolher é mais forte que nascer, ela sussurrou, as palavras antigas ressoando com um significado renovado. O reino não apenas havia sobrevivido, havia se tornado um farol. Seu futuro não era mais sobre defender suas fronteiras, mas sobre irradiar sua luz, paciente e persistentemente por todo o mundo, uma escolha, uma verdade de cada vez. A jornada da primeira guardiã havia verdadeiramente transformado um reino do deserto em uma força global para a mudança, provando que as revoluções mais profundas começam não com um choque de exércitos, mas com a coragem silenciosa de uma única e poderosa escolha. O reino do deserto, agora um farol de civilização e sabedoria, havia se tornado um centro de convergência global. Carros de areia, movidos à energia solar, cruzavam as dunas, transportando comerciantes, diplomatas e estudiosos que buscavam aprender com o sistema de herdeiros do reino. As cidades, com seus edifícios que integravam a natureza e a tecnologia, eram centros vibrantes de inovação e cultura, e o oásis de conhecimento expandira-se para acolher uma vasta rede de universidades e centros de pesquisa. A guardiã, Lyra, agora com os cabelos completamente brancos, mas com a mente tão afiada quanto nos seus anos de juventude, observava essa expansão com uma mistura de orgulho e cautela. A paz e a prosperidade haviam trazido uma nova geração de herdeiros que nunca conheceram a escassez ou a ameaça de guerra. Embora fossem brilhantes e dedicados, Lyra percebia uma sutil complacência, uma tendência a tomar a estabilidade do reino como garantida. A memória da luta da primeira guardiã, embora reverenciada, começava a parecer uma lenda distante para alguns. O desafio mais recente não veio na forma de um exército invasor, mas de uma proposta diplomática aparentemente benevolente. Uma coalizão de poderosos reinos vizinhos, impressionados com a prosperidade do deserto, propôs a formação de uma grande aliança comercial e de governança. A proposta prometia acesso a novos mercados, recursos e tecnologias, mas continha uma cláusula sutil que inquietava Lyra: a criação de um conselho global de liderança, onde cada reino teria um voto igual, independentemente de seu sistema de governo.
Isso significava que monarcas hereditários teriam o mesmo peso que os guardiões escolhidos pelo mérito. No fundo, Lyra sabia que era uma tentativa disfarçada de diluir a influência do reino do deserto e talvez de minar o próprio princípio de escolher é mais forte que nascer. Se aceitassem, o poder de sua verdade seria nivelado e a voz de um reino construído sobre o mérito seria abafada por aqueles que ainda se apegavam à linhagem. O conselho de herdeiros estava dividido. Alguns viam a aliança como uma oportunidade sem precedentes para o crescimento econômico e a segurança. Não podemos nos isolar, guardiã, argumentou um jovem e ambicioso herdeiro da área de comércio. Nossa influência pode ser maior se estivermos dentro da estrutura, moldando-a por dentro. Lyra ouviu pacientemente, mas seus olhos se voltaram para o pingente da primeira guardiã, que repousava em seu pedestal de cristal no centro da sala do conselho. Ela se lembrou da coragem necessária para desafiar o status quo, não apenas para sobreviver, mas para defender uma verdade. Nossa força não está apenas em nossa prosperidade, mas em nossos princípios, Lyra declarou, sua voz calma, mas firme. A primeira guardiã não lutou para que fôssemos ricos, mas para que fôssemos livres para escolher. Se nos sentarmos à mesa onde a verdade e o mérito são apenas um voto entre muitos, corremos o risco de perder aquilo que nos torna únicos, aquilo que nos permitiu prosperar. Ela propôs uma contra-oferta ousada. O reino do deserto se juntaria à aliança, mas com uma condição. O Conselho Global de Liderança deveria incluir uma Câmara de Conselheiros Meritocráticos, composta por indivíduos escolhidos por suas habilidades e sabedoria, independentemente de sua origem, com poder de veto sobre decisões que afetassem os princípios de governança. Era uma forma de defender sua verdade sem se isolar, de engajar o mundo sem se render a ele. A proposta causou um alvoroço entre os reinos da coalizão que não esperavam tal audácia, mas a guardiã Lyra estava irredutível. Ela sabia que a verdadeira herança não era a riqueza ou o poder territorial, mas a integridade de seus valores. O reino havia sido forjado na escolha, e agora, mais uma vez, era hora de escolher. A decisão de Lyra não era apenas sobre uma aliança, era sobre a alma do reino, um lembrete de que a verdade, para permanecer viva, deve ser constantemente defendida e reafirmada, mesmo em tempos de paz e prosperidade. A contra-oferta da guardiã Lyra, audaciosa e sem precedentes, gerou ondas de debate e intriga entre os reinos da Grande Aliança. Inicialmente, houve resistência. Os monarcas hereditários viam a proposta da Câmara de Conselheiros Meritocráticos como uma afronta direta à sua autoridade e um perigoso precedente. Alguns a consideraram um blefe, outros uma ingenuidade. Mas Lyra e seu conselho permaneceram, firmes, apoiados pela unidade do povo do deserto, que através de assembleias e debates públicos reafirmou seu compromisso com os princípios de sua fundadora. A guardiã Lyra enviou emissários habilidosos para cada um dos reinos, não para negociar, mas para explicar a filosofia por trás de sua condição. Eles destacaram os benefícios práticos do sistema de mérito do deserto, a estabilidade, a inovação e a prosperidade que resultavam de ter os mais capazes no poder. Eles argumentaram que uma câmara de conselheiros imparciais e sábios poderia beneficiar a todos, oferecendo uma perspectiva desinteressada e baseada em dados, algo que as cortes reais muitas vezes careciam. A pressão começou a surgir de dentro, dos próprios reinos aliados. Comerciantes e acadêmicos que já haviam se beneficiado do intercâmbio com o reino do deserto começaram a ver o valor na proposta de Lyra. O imperador da nação vizinha, que havia visitado o oásis de conhecimento anos antes, surpreendentemente, tornou-se um defensor cauteloso da ideia. Ele havia testemunhado em primeira mão a eficácia do sistema e, embora relutante em abandonar sua própria linhagem, reconhecia o potencial de uma governança mais eficiente e justa. Após meses de intensas negociações e debates, a coalizão finalmente cedeu. A Câmara de Conselheiros Meritocráticos foi aceita,
embora com algumas modificações para suavizar a transição e garantir que os reinos hereditários ainda tivessem uma voz significativa. A decisão foi um marco, não apenas para o reino do deserto, mas para a política global. Pela primeira vez em séculos, o princípio do mérito havia sido formalmente reconhecido em uma estrutura de governança internacional. A guardiã Lyra, ao assinar o tratado que oficializava a Grande Aliança, sentiu o peso da história em seus ombros. Ela não havia apenas garantido a segurança e a prosperidade de seu reino. Ela havia expandido o legado da primeira guardiã para o cenário mundial. O pingente, agora um símbolo de resistência e verdade, parecia brilhar com uma luz renovada no santuário do oásis. A formação da Grande Aliança marcou o início de uma nova era de cooperação e, inevitavelmente, de novos desafios. A coexistência de sistemas de governo tão diferentes dentro da mesma estrutura exigiria paciência, diplomacia e um compromisso constante com os princípios fundamentais. A Câmara de Conselheiros Meritocráticos, composta por indivíduos de diversas origens, incluindo alguns do próprio Reino do Deserto, enfrentaria a tarefa monumental de navegar pelas complexidades políticas e culturais para garantir que as decisões fossem tomadas para o bem maior. Lyra sabia que a batalha pela verdade nunca terminava. Cada geração teria que reafirmar e defender os princípios que haviam libertado seu reino. Mas, ao olhar para o horizonte, para as caravanas de conhecimento que agora viajavam livremente entre os reinos, ela sentiu uma profunda esperança. A semente plantada pela guardiã da verdade, séculos atrás, havia crescido e se ramificado, tocando o mundo de maneiras que a jovem vendida no deserto jamais poderia ter imaginado. A escolha, ela sabia, continuava a ser a força mais poderosa do universo, e seu reino era a prova viva disso. O legado da verdade era um rio que fluía, sempre buscando novos caminhos, sempre nutrindo a terra, sempre lembrando que o futuro é forjado pelas escolhas de hoje. A formação da Grande Aliança, com sua inovadora Câmara de Conselheiros Meritocráticos, não significou o fim dos desafios, mas sim o início de uma nova fase de complexidades. Os primeiros anos foram marcados por uma tensão palpável. Embora os reinos hereditários tivessem aceitado a Câmara, muitos de seus líderes viam seus conselheiros meritocráticos com desconfiança, considerando-os intrusos em um sistema que valorizava o sangue acima da sabedoria. O maior atrito surgiu na tomada de decisões cruciais. Quando questões de comércio, segurança ou alocação de recursos eram debatidas, as velhas guardas dos reinos tradicionais frequentemente se apegavam a interesses dinásticos e a uma visão de curto prazo. A Câmara de Conselheiros Meritocráticos, por outro lado, baseava suas recomendações em análises de dados, projeções de longo prazo e um compromisso com o bem-estar coletivo, muitas vezes entrando em conflito direto com as agendas pessoais dos monarcas. A guardiã Lyra, com sua vasta experiência em diplomacia e seu profundo conhecimento da história de seu próprio reino, tornou-se uma figura central na mediação desses conflitos. Ela não impunha soluções, mas pacientemente demonstrava a superioridade das abordagens baseadas no mérito. Um exemplo notável ocorreu durante uma crise de escassez de água que afetou várias províncias da Aliança. Os reinos hereditários propuseram soluções isoladas e competitivas, temendo perder recursos para seus vizinhos. A Câmara Meritocrática, no entanto, apresentou um plano abrangente de gestão hídrica, inspirado nas antigas técnicas do oásis de conhecimento e adaptado com tecnologia moderna que beneficiava todas as regiões afetadas de forma equitativa. Princípio, houve resistência, mas a guardiã Lyra interveio, lembrando a todos do propósito da aliança e da promessa de prosperidade mútua. Ela convocou uma sessão especial, onde os dados e as projeções da Câmara foram apresentados de forma inquestionável. A eficácia do plano meritocrático, uma vez implementado, foi tão evidente que a crise foi superada com perdas mínimas e a confiança na Câmara começou a crescer. Esse sucesso e outros semelhantes gradualmente erodiram a resistência.
Os líderes hereditários, embora ainda apegados às suas tradições, começaram a perceber os benefícios práticos de ter uma câmara de mentes brilhantes e imparciais para guiá-los. A Câmara de Conselheiros Meritocráticos deixou de ser vista como uma ameaça e passou a ser reconhecida como um ativo inestimável. O Reino do Deserto, sob a liderança de Lyra, continuou a ser o epicentro dessa transformação. O oásis de conhecimento, agora um farol global, treinava não apenas seus próprios herdeiros, mas também conselheiros para a Câmara Global, garantindo que os princípios de verdade e mérito fossem continuamente alimentados. Lyra, em seus últimos anos, observava o mundo que ajudara a moldar. O pingente da primeira guardiã, que ela visitava regularmente, parecia sussurrar uma confirmação. A verdade não é uma conquista estática, mas um processo contínuo de escolha e reafirmação. O legado da Guardiã da Verdade não era apenas o sistema de governo, mas a persistência da ideia de que a sabedoria e a integridade, e não o nascimento, eram o verdadeiro motor do progresso. O Reino do Deserto havia provado que, mesmo em um mundo de velhas tradições, a escolha de um futuro melhor era sempre possível, e essa escolha era a força mais duradoura de todas. A Guardiã Lyra, após décadas de liderança sábia e visionária, sentiu o chamado do deserto em seus últimos anos. Seu cabelo, outrora negro como a noite, agora irradiava uma alvura quase translúcida, e seus passos, embora firmes, eram mais lentos. Ela havia guiado o reino através de uma era de ouro, estabelecendo-o não apenas como um poder regional, mas como um farol de governança, meritocrática para o mundo. Sua maior conquista não foi a assinatura de tratados, mas a solidificação da crença de que a verdade e o mérito eram as fundações mais sólidas para qualquer sociedade. Seu falecimento foi um momento de luto, universal, mas também de celebração. O reino não chorou uma perda, mas honrou uma vida dedicada ao serviço e à elevação dos princípios que os tornavam únicos. A transição de poder foi suave, um testemunho da eficácia do sistema Sementes do Futuro. A nova guardiã, Anya, havia sido preparada para este momento desde a infância. Ela era uma mente brilhante, com um coração compassivo e uma profunda reverência pela história de seu povo. Ao assumir o manto, Anya sentiu o peso de séculos de legado, mas também a energia de um futuro que ainda precisava ser moldado. Anya herdou um reino próspero e uma grande aliança em funcionamento, mas também um novo tipo de desafio, mais sutil e insidioso do que qualquer ameaça militar. Em um mundo cada vez mais interconectado e tecnologicamente avançado, surgiu uma nova filosofia, impulsionada por algoritmos complexos e inteligências artificiais sofisticadas. Essa corrente de pensamento, popular entre algumas das nações mais desenvolvidas da Aliança, argumentava que as decisões humanas, com suas falhas emocionais e vieses, eram inerentemente inferiores à lógica fria e calculada das máquinas. Por que escolher quando se pode calcular a resposta perfeita? Questionavam os defensores dessa nova era de governança algorítmica. Eles propunham que a Câmara de Conselheiros Meritocráticos fosse substituída por uma rede de inteligência sintética, capaz de processar dados em uma escala inatingível para a mente humana, garantindo assim a eficiência e a imparcialidade absolutas. Essa ideia, embora sedutora em sua promessa de perfeição, era uma ameaça direta ao cerne da filosofia do Reino do Deserto. Escolher é mais forte que nascer. Se o valor da escolha humana fosse diminuído, o que restaria do legado da primeira guardiã? A guardiã. Anya convocou os mais sábios herdeiros e os conselheiros meritocráticos para um debate profundo no coração do oásis de conhecimento. Ela não negou o poder da tecnologia nem a falibilidade humana. Em vez disso, ela argumentou que a verdadeira sabedoria não residia apenas na capacidade de processar informações, mas na capacidade de discernir, de ter empatia, de inovar e de assumir a responsabilidade pelas consequências das escolhas. Nossas máquinas podem nos dar a resposta mais eficiente, mas não podem nos dar a resposta mais justa, a mais compassiva, a mais humana.
Anya declarou, sua voz ressoando pelos antigos corredores. A primeira guardiã não escolheu o caminho mais fácil, mas o caminho certo. Ela escolheu a verdade sobre a mentira, a liberdade sobre a opressão. Essa escolha foi um ato de coragem, de fé na humanidade, algo que nenhum algoritmo pode replicar. Ela apontou para o pingente da primeira guardiã, que repousava em seu pedestal de cristal. Este símbolo não representa a perfeição, mas a resiliência da escolha. É a capacidade de errar e aprender, de sentir e de sonhar, que nos torna capazes de liderar. A meritocracia não é sobre ser uma máquina perfeita, mas sobre ser o melhor humano possível para servir. Anya propôs que o Reino do Deserto integrasse as tecnologias avançadas em seu sistema, usando-as como ferramentas para informar as decisões, mas nunca para substituí-las. Ela defendeu que a verdadeira evolução da governança residia na simbiose entre a inteligência artificial e a sabedoria humana, com a escolha final sempre permanecendo nas mãos daqueles que podiam sentir o peso moral e ético de suas decisões. O Reino do Deserto, mais uma vez, provou ser o guardião de uma verdade fundamental, navegando pela era da tecnologia sem perder sua alma, reafirmando que, no fim das contas, o futuro da humanidade ainda dependia das escolhas mais profundas e corajosas de seus líderes. A proposta da guardiã Anya de integrar a inteligência artificial como ferramenta sem abdicar da escolha humana foi recebida com ceticismo por alguns e com entusiasmo por outros dentro da Grande Aliança. Os defensores da governança algorítmica viam a postura do Reino do Deserto como antiquada, um apego sentimental a métodos ineficientes. Eles argumentavam que a era da intuição e da empatia havia chegado ao fim, substituída pela precisão inquestionável dos dados. Em vários reinos da Aliança, grandes investimentos foram feitos em sistemas de IA para gerenciar tudo, desde a logística de suprimentos até a formulação de políticas sociais. As decisões eram tomadas por redes neurais complexas, que prometiam otimização máxima e eliminação de erros humanos. A eficiência era inegável, e por um tempo, pareceu que a visão da governança algorítmica estava prestes a prevalecer. No Reino do Deserto, a guardiã Anya implementou sua própria abordagem. O oásis de conhecimento desenvolveu interfaces de sabedoria, sistemas de IA avançados que processavam vastas quantidades de informações e apresentavam aos herdeiros e conselheiros cenários otimizados, riscos e benefícios de cada curso de ação. No entanto, a decisão final, a escolha, permanecia firmemente nas mãos dos líderes humanos, que eram treinados para considerar não apenas a lógica, mas também as implicações éticas, culturais e emocionais de cada caminho. O verdadeiro teste para ambas as filosofias veio com o surgimento de uma grande praga, uma doença viral de rápida disseminação e com sintomas imprevisíveis que varreu o continente. A crise sanitária global foi sem precedentes. As fronteiras foram fechadas, as economias paralisadas, e o pânico se espalhou mais rápido que o próprio vírus. Nos reinos que haviam abraçado a governança algorítmica, as IAs imediatamente começaram a calcular as soluções mais eficientes para conter a praga. Elas recomendaram quarentenas massivas e impessoais, alocação de recursos médicos baseada estritamente em taxas de sobrevivência estatísticas e até mesmo a supressão de informações que pudessem gerar ineficiência emocional na população. As decisões eram frias, lógicas e, em muitos casos, desumanas. Embora a taxa de contaminação pudesse ser controlada, a moral social desabou, a confiança nos governos evaporou e a população sentiu-se tratada como meros pontos de dados. Revoltas e desobediência civil começaram a surgir, minando a própria eficácia das medidas algorítmicas. No Reino do Deserto, a guardiã Anya e seus conselheiros enfrentaram a mesma crise. As interfaces de sabedoria apresentaram as projeções mais eficientes, muitas delas tão brutais quanto as implementadas pelos reinos vizinhos. Mas Anya e os herdeiros usaram as informações da IA como um ponto de partida, não como um veredito.
Eles convocaram assembleias públicas, explicaram a gravidade da situação com transparência e pediram a colaboração de todos. Suas escolhas foram informadas pela IA, mas moldadas pela empatia. Em vez de quarentenas forçadas sem explicação, eles implementaram programas de educação massiva e apoio comunitário para encorajar a adesão voluntária. A alocação de recursos médicos considerava não apenas a probabilidade de sobrevivência, mas também o impacto social e a dignidade humana. Quando a IA sugeriu o isolamento completo de idosos e doentes crônicos para proteger os mais jovens, Anya e o Conselho escolheram investir em cuidados paliativos e suporte psicológico, garantindo que ninguém fosse abandonado, mesmo que isso significasse uma leve redução na eficiência numérica. A guardiã Anya fez um pronunciamento que ecoou por toda a aliança. Nossas máquinas podem nos dizer o que é mais eficiente, mas não podem nos dizer o que é mais humano. A verdadeira força de um reino reside na sua capacidade de fazer escolhas que honrem a vida, a dignidade e a interconexão de seu povo. Escolher é mais forte que calcular, pois a escolha carrega o peso da responsabilidade e a luz da compaixão. Enquanto os reinos da governança algorítmica lutavam contra a praga e a crescente desilusão de suas populações, o reino do deserto, embora também sofrendo, emergiu da crise com sua coesão social intacta e a confiança de seu povo fortalecida. A taxa de recuperação, embora não fosse a mais otimizada em termos puramente numéricos, foi acompanhada por uma resiliência social e psicológica que faltava nos outros lugares. A grande praga se tornou a prova definitiva. A eficiência, sem humanidade, revelou-se frágil. A crise demonstrou que, em tempos de incerteza e sofrimento, a capacidade de fazer escolhas éticas, de inspirar confiança e de manter a dignidade humana era infinitamente mais valiosa do que a perfeição algorítmica. O legado da primeira guardiã. Escolher é mais forte que nascer. Não era apenas uma filosofia antiga, era a chave para a sobrevivência e a prosperidade em um mundo em constante evolução. O reino do deserto, mais uma vez, havia provado que a verdade, quando abraçada com coragem e compaixão, era a bússola mais confiável para o futuro. O rescaldo da grande praga foi um divisor de águas na história da Grande Aliança. Os reinos que haviam confiado cegamente na governança algorítmica, embora tivessem números ótimos de contenção da doença, viram suas sociedades fraturadas. A confiança entre governo e povo estava estilhaçada, e a desumanização das decisões gerou uma onda de apatia e ressentimento, que levaria décadas para cicatrizar. A eficiência, sem a bússola da empatia, revelou-se uma armadilha, criando um vácuo de significado e propósito. Em contraste, o reino do deserto, sob a liderança da guardiã Anya, emergiu da crise não apenas resiliente, mas fortalecido em seu espírito. As perdas foram sentidas, mas a maneira como foram enfrentadas, com transparência, compaixão e a firme convicção de que cada vida importava, solidificou a fé do povo em seu sistema. A coesão social, a solidariedade comunitária e a crença nos seus líderes humanos que haviam escolhido a dignidade acima da mera estatística tornaram-se um testemunho vivo do poder da filosofia. Escolher é mais forte que nascer. Anya, agora reverenciada não apenas por sua sabedoria, mas por sua coragem e humanidade, foi convidada a discursar perante o Conselho Global de Liderança. Em um salão onde outrora predominava o ceticismo, agora havia um silêncio respeitoso. Ela não criticou os outros reinos, mas compartilhou a experiência de seu povo, enfatizando que a tecnologia era uma ferramenta poderosa, mas que a verdadeira liderança exigia a capacidade de sentir, de errar, de aprender e de escolher, com coração. As máquinas podem nos dar o caminho mais curto, disse Anya, sua voz calma, mas carregada de convicção. Mas só nós, humanos, podemos escolher o caminho mais justo. A verdade não é um algoritmo, é uma bússola que nos guia através da complexidade da vida, exigindo de nós não a perfeição, mas a coragem de fazer a escolha certa, mesmo quando é a mais difícil.
O impacto de suas palavras foi profundo. Lentamente, os reinos da aliança começaram a reavaliar suas próprias abordagens. A Câmara de Conselheiros Meritocráticos, antes vista com desconfiança, tornou-se um modelo a ser emulado. Delegações de todas as partes do mundo visitavam o oásis de conhecimento, não apenas para aprender sobre as tecnologias avançadas, mas para compreender a filosofia que as guiava. Eles buscavam entender como um reino forjado na adversidade havia encontrado a chave para uma governança que nutria a alma, e não apenas o corpo de sua sociedade. O pingente da primeira guardiã, que repousava no santuário do oásis, não era mais apenas um artefato histórico. Era um símbolo universal de uma verdade atemporal. Ele representava a jornada de uma jovem escrava que, através de suas escolhas, não apenas libertou seu povo, mas plantou uma semente de esperança que floresceu por séculos, resistindo a impérios, pragas e até mesmo à sedução da perfeição algorítmica. Anya, em seus últimos anos, observava as novas gerações de herdeiros e conselheiros. Eles eram jovens, brilhantes e cheios de ideias para o futuro. Mas, acima de tudo, eles entendiam que o legado mais precioso não era a riqueza ou o poder, mas a liberdade de escolher, a responsabilidade de discernir e a compaixão de liderar. O reino do deserto não era apenas um lugar no mapa. Era uma ideia, um farol que continuaria a brilhar, lembrando a todos que no cerne da existência humana, a escolha, informada pela sabedoria, guiada pela verdade e movida pela empatia, era, e sempre seria, a força mais poderosa do universo. Fim da história. Se você se emocionou com a jornada da Guardiã da Verdade, que nos mostrou como uma jovem escrava transformou um deserto em um farol de civilização, lutando contra o destino e provando que escolher é mais forte que nascer. Se você se inspirou com a resiliência de um reino que enfrentou impérios, crises e até mesmo a tentação da perfeição algorítmica, sempre mantendo seus princípios de mérito e humanidade, deixe seu like neste vídeo, comente o que mais te marcou nesta incrível saga e compartilhe com quem precisa de uma história de esperança e coragem. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma aventura. Quer mais histórias que inspiram? Confira nossa playlist à esquerda, repleta de narrativas incríveis que vão te prender do começo ao fim.